Fala galera, seja bem-vindo, muito boa tarde, você que está acompanhando aí então a nossa transmissão ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Nova Concursos. Sou o professor Fábio Augusto, professor de informática aqui da casa, e hoje nós vamos falar a respeito do concurso para a Polícia Civil de Goiás. Você que está aí esperando a saída desse concurso, a qualquer momento ele pode sair, viu galera? Porque a gente já tem informações aí quentíssimas a respeito deste concurso e como que você deve fazer para poder alcançar aí a tão sonhada aprovação. E aí, você já está preparado para saber todas as informações a respeito desse concurso? Está? Então, vamos comigo. Mas antes, chame aí o seu amigo que também quer prestar o concurso para ele assistir essa aula com a gente. Dê o seu like para nós aí. Coloque aí nos comentários que eu estou acompanhando aqui com você. Qualquer dúvida que você tiver, a gente pode tirar aí agora na hora, beleza? Então vamos lá, vem comigo. Bom, o assunto é esse aqui. O que nós vamos falar? Análise do pré-edital da Polícia Civil de Goiás, né? Então, por mim, professor Fábio Augusto, informática, onde a gente vai ver aqui a primeira informação. Primeiro, vamos falar do que aconteceu, né? Olha lá. O edital passado, que foi em 2016, ele trazia para a Polícia Civil 500 vagas de nível superior, 280 vagas para agente de polícia substituto e 220 para escrivão de polícia substituto. Galera, esse substituto foi uma categoria colocada pelo governo da época para poder trazer, sabe o quê? Esse saláriozinho, R$ 1.500, cara. R$ 1.500 para, no caso, ser o agente substituto ou um escrivão substituto. Quem foi a organizadora que fez este concurso? CESP, né? Então, só que na prova do CESP aí em Goiás, nós temos o quê? Múltipla escolha. Então, foi uma prova onde você tinha ali as 5 alternativas para serem escolhidas. Mas tem mais informações para a gente lembrar aí do que aconteceu. Vem comigo, olha lá. Nós vimos aí, no caso, 1.500 iniciais, né? Passando depois por um reajuste no salário. E aí, o que aconteceu? Por conta deste valor irrisório de salário, né? Porque isso daqui é um salário para o policial, né? Que vai fazer, por exemplo, a segurança da população, não pode receber um salário desse daí. Então, qual foi a quantidade de inscritos? 31.329 inscritos, né? Então, para a população que a gente tem aí em Goiás, isso daqui é um número bem baixo, considerando aí, no caso, um concurso dessa magnitude. Depois, veja aqui separado a quantidade de inscritos para cada uma das carreiras. Para a gente, 25 mil. E para escrivão, 6 mil inscritos. Então, galera, veja só, para você ver ali a quantidade de pessoas que estavam ali fazendo esse concurso. Eram poucas as pessoas, mas para esse próximo edital que está aí para sair, provavelmente o número de inscritos vai ser muito melhor. Por quê? Porque maior, que eu quero dizer, né? Porque você vai ver que houve uma mudança, principalmente nesse termo substituto, que a gente vai ver. Mas antes, vamos ver quais foram as etapas que as pessoas que fizeram esta prova tiveram que passar. Etapas essas que também pode acontecer no seu concurso, porque trata-se, né, da mesma prova, né, do mesmo cargo. Então vem comigo, vamos lá, vamos ver. Olha só, galera, a partir das etapas do concurso, nós temos lá prova objetiva, prova discursiva, avaliação médica, TAF, exame psicotécnico, teste de digitação, a informática aí presente, mas somente para o cargo de escrivão, e investigação social. Então você tem ali o seguinte, primeiro, prova objetiva, eliminatório, claro. Prova discursiva, eliminatório e classificatório. Todas as outras etapas do concurso são eliminatórios. Então olha só, cada uma dessas etapas, no caso, segue exatamente a classificação alcançada através das etapas anteriores. Então, a prova objetiva, a prova discursiva, depois que eu passo na prova discursiva, eu tenho a avaliação médica, o TAF, o exame psicotécnico, aí, no caso, para o cargo de escrivão, o teste de digitação e, por fim, a investigação social, que é feita ali
por último, beleza? Bom, continuando, aí nós temos aqui mais uma informação a respeito do que aconteceu nesta prova. Olha só, a prova objetiva ela foi dividida em conhecimentos básicos, gerais e específicos. Então, olha só, nos conhecimentos básicos é trazido ali pra gente o quê? Língua portuguesa, claro. Então, o português está presente em todas as provas de concurso. Então, neste caso aqui, a língua portuguesa, o que foi cobrado nesta prova, você deve dar uma atenção total e especial para todo o conteúdo de língua portuguesa. Informática, eu já separei ali os tópicos que a gente vai ver o que é importante, principalmente nesse que aconteceu e no próximo que vai acontecer. E aí foi acrescentado aí nos conhecimentos básicos o seguinte, ó, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do Brasil, totalizando aí um total de 20 questões só para os conhecimentos básicos. Depois veio para a gente aqui em conhecimentos gerais o que? Nós temos ali legislação penal extravagante e legislação específica. Veja que a quantidade de questões para este assunto aumenta bem. São 30 questões para cada situação nos conhecimentos gerais. E agora, específicos. Em específicos aí vem os direitos separados, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal. Total, 20 questões aí para os direitos. Totalizando pra gente aí as 70 questões aí da prova. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa desmembrar. Precisamos desmembrar o que é legislação penal extravagante e legislação específica, para que na hora de estudar você consiga fazer isso de uma maneira mais fácil. Muito bem. Agora, olha só. A partir do momento que a gente tem ali no nosso edital a legislação extravagante, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que estudar para que nessas 30 questões que foram cobradas nessa prova, caso volte a ser cobrado a mesma coisa, eu tenho que procurar e estudar bem. Então eu tenho ali, primeiro, uma das coisas que eu vi que foi cobrada nesta prova, o Estatuto do Idoso. Este camarada aqui, meu amigo, você precisa dar uma reforçada no estudo com muita atenção. Outra coisa que caiu nesta prova em relação à legislação penal extravagante, caiu também o ECA. O que é o ECA, professor? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Caíram questões a respeito desses dois elementos ali. Além de você estudar, claro, eu preciso saber, primeiro, muito sobre o seu cargo, né, que você vai fazer. Crimes contra o sistema financeiro. Tenho que saber também, né, coisas relacionadas ao Código Eleitoral. Temos que saber também coisas sobre crimes contra as relações de consumo, que é o direito do consumidor, não é isso? E temos também aqui opções de perguntas sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eu estou destacando para você os elementos que caíram na prova e que você precisa dar uma atenção especial, porque são os assuntos mais comuns que a gente tem, né, hoje em dia, né? A gente tem aí o direito do idoso, a gente tem o Estatuto da Criança, o Código Eleitoral, os crimes contra as relações de consumo, que é o direito do consumidor, né? E também, claro, os direitos humanos, que também sempre faz parte das provas aí de polícia. Agora, em legislação específica, o que ele traz ali pra gente? Ele traz ali todas as leis relacionadas ao estado de Goiás. Então, olha lá, lei estadual que dispõe do quê? Da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás. Então é uma matéria específica, onde você vai fazer o estudo disso daqui com muita atenção. A lei também estadual do Estatuto dos Servidores do Estado de Goiás também é algo que você deve dar uma atenção especial, beleza? Muito bem, galera. Esses dois itens são itens ali que trouxe um total de 30 questões na prova, né? Então, quer dizer,
é algo que você deve dar uma total atenção. Então, na hora em que você for estudar isso, você pega, reserva, fazendo assim o seguinte: pegue questões das provas anteriores, questões relacionadas ao assunto que você pode encontrar também na internet e estudar focado principalmente nesses tópicos que a gente destacou. Isso é extremamente importante porque representa aí, vamos dizer assim, mais do que, vamos dizer assim, 25% da prova. Você tem aí 30 questões voltadas só para isso, beleza? Então, 50% da prova seriam 35 questões. Então, quer dizer, você tem ali 25% da prova voltado para a lei extravagante e depois a gente tem também mais 25% trazendo ali, no caso, a legislação específica. Vai dar 30 questões, não vai dar exatamente 50 questões, mas essas outras 5 a gente vai encontrar em outros elementos que a gente vai ver. Vem comigo, olha lá. Aqui eu coloquei para você o conteúdo programático de informática, que foram cobradas exatamente 5 questões. Então nós temos ali, ó, noções de informática. O que ele traz ali de informática que é importante para você estudar? Eu coloquei aqui para você exatamente a reprodução do edital. Ele traz ali para a gente noções de sistema operacional, ambientes Linux e Windows. Devo afirmar com toda sinceridade que neste caso aqui Linux é algo que você deve dar uma atenção especial. E o que eu devo dar atenção especial a Linux? Vamos dizer assim, os códigos, né, que a gente tem presentes no Linux, que são exatamente os comandos. Então vamos colocar aqui entre parênteses, comandos. Então nesta prova caiu comandos Linux. Então é importante a gente dar uma reforçada nisso. Apareceu no edital Linux e eu tenho que estudar os comandos que são digitados no ambiente shell. Depois, edição de textos, planilhas e apresentações em ambientes Microsoft Office e BR Office. Então o que acontece? Este elemento aqui, quando ele cai, ele faz o quê? Comparações. Então aqui é interessante você sempre comparar um com o outro, as diferenças, né? Principalmente em teclas de atalho. Então isso daqui é um item que você deve dar uma atenção desta maneira. Em redes de computadores, ele vai trazer ali os componentes que formam a rede, tais como cabos, né, que a gente tem, o RJ45 são os conectores. Então, esses elementos aqui são elementos que você deve dar uma total atenção. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Aqui, ele vai trazer para você informações sobre como acessar de forma segura, que é o caso da intranet, que é aquela forma de acesso restrita que a gente tem somente pessoas autorizadas. Então isso daqui também tem uma incidência grande nas provas. E em relação a programas de navegação, ele já está trazendo os navegadores. Navegador que tem bastante participação em prova. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome. Embora ele cite o Mozilla Firefox, são difíceis as questões que caem, mas também é importante dar uma checada no Mozilla Firefox para que você veja, principalmente quando ele tem a semelhança em relação ao Google Chrome, beleza? Programa de correio eletrônico, Outlook Express e Mozilla Thunderbird. Bom, Outlook Express, galera, este cara aqui, ele quer fazer referência ao Outlook mesmo, porque o Outlook Express era algo presente dentro do Windows XP, tá? Então você veja aí que o edital ele é trazido nos termos antigos ainda, né? Então, o Outlook, ok. O Mozilla Thunderbird é aquele gratuito que você pode baixar da internet. Também é, no caso, um programa de acesso a correio eletrônico. Ele é um gerenciador de e-mail. Então, muitas pessoas confundem aí o Mozilla Thunderbird com o Mozilla Firefox. Então, ele gerencia e-mails. E o Mozilla Firefox é navegador de internet. Bom, sítios de busca e pesquisa na internet. O CESP tem o costume de chamar site de sítios, então isso daqui é muito comum aparecer, seja na prova ou no próprio edital. Sites de busca que você conhece. Claro que você vai estudar o Google, mas também não esquecer que existem outros, tá?
Então você sabe que existe o Google, você sabe que existe o Yahoo, não sei se você sabe, mas existe um que chama ESC, que também já foi cobrado em prova. Então é importante lembrar desses caras aí, eles estão ali presentes. Grupos de discussão e redes sociais. Grupos de discussão são grupos que tem na internet voltados para um determinado assunto, onde você, fazendo parte do grupo, manda uma mensagem, todos do grupo recebem. Então aqui a gente pode fazer uma comparação com o WhatsApp atualmente, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, Whats. E aí, quando eu mando uma mensagem no grupo, todos do grupo recebem. Os grupos de discussão na internet, o veículo utilizado é o e-mail. E aí todo mundo vai receber as informações por e-mail. Redes sociais. Quais são as redes sociais atuais? Não esquecer do LinkedIn, não esquecer do Twitter, lembrar dos termos do tipo Trend Topics, né? Que é um dos assuntos que a gente tem ali que costuma ser cobrado em prova, os assuntos mais comentados da internet. Então, a partir do momento que a gente vê isso, a gente tem a presença, né, das redes sociais. Computação em nuvem, esse termo aqui, computação em nuvem, muito presente nos editais, sempre vai remeter ao quê? A forma como a gente pode armazenar as informações. Então aqui a gente fala de armazenamento, de guarda, de uso de ferramentas através das nuvens. Então, armazenamento e também de ferramentas, como o próprio Google Docs, né, que a gente tem a presença dele para quem tem o Gmail. Então, armazenamento e uso de ferramentas, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A partir do momento que a gente tem isso daí, a gente tem o uso da computação em nuvem, né, das ferramentas. Aí a gente tem lá, ó, conceito de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Isso já entra em relação ao Windows. Então aqui a gente já está falando de sistema operacional. Então aqui, o Windows. Que Windows? Então, aqui ele citou Windows, não disse qual Windows. Então, pode ser 7, pode ser 10, pode ser 8, pode ser qualquer um deles. Mas as perguntas geralmente são genéricas, que podem ser utilizados para qualquer um deles. Então, nesse caso, não é específico. Então, você não precisa ter essa preocupação. Segurança da informação. Em segurança da informação, ele vai trazer ali os procedimentos de manter as informações de maneira segura, realizando backups, mantendo ali os conceitos básicos dos princípios de segurança da informação, disponibilidade. Então, vamos colocar aqui, ó, princípios de segurança da informação. Eu sempre falo que é importante fazer o uso da cartilha .cert.br. Então, vamos colocar aqui, ó, princípios de segurança. E aí, eu peço para você fazer o quê? Acessar a cartilha. Então, vamos colocar aqui, ó, cartilha.cert.br. A cartilha.cert.br traz todas as informações relacionadas à segurança da informação. Então, ali você fazendo uma leitura sobre isso, você vai ter total segurança para esta prova. Depois ele traz ali, dentro da segurança da informação, os procedimentos de segurança que a gente comentou, noções de vírus, worms e pragas virtuais também na cartilha, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Esses elementos são elementos que a gente tem presente dentro do próprio Windows, como firewall. Anti-spyware a gente já tem também presente no Windows 10, que é o próprio Windows Defender, que traz ali a presença, né, do Windows Defender para combater os programas espiões, por isso anti-spyware. Procedimentos de backup, a forma como se realiza um backup, a forma como você faz um backup completo, um backup incremental, que é fazer somente o backup das informações que foram atualizadas. E, por fim, o armazenamento de dados na nuvem, que aí já entra como nuvem pública, nuvem híbrida, nuvem privada, que são as formas como a gente pode armazenar. Então, galera, esses são os elementos que a gente tem presente em relação à informática. São, ao todo, 5 questões que foram cobradas nesta prova, mas dessas 5 questões, a gente sabe que não tem todo o conteúdo, mas existem questões que podem abordar mais do que um conteúdo. E eles são sacanas a este ponto, de colocar uma questão
que vai trazer ali para você, dentro das alternativas, todas as informações cobradas no edital. Então, quer dizer, não digo que uma questão vai trazer todas as informações, mas uma grande maioria das informações aqui cobradas podem aparecer lá, beleza? Agora, vamos ver mais as etapas que a gente teve neste concurso. Vem comigo, vamos lá. Muito bem, continuando aqui, ó. O que foi cobrado na prova de escrivão e o que foi cobrado na prova de, ali no caso, agente. Total, nas matérias que a gente tem ali. Português, quantas questões? 8. História e geografia, estados e municípios, 6 questões. Noções de informática e segurança da informação, 5 ao todo. Legislação federal, 1. Olha o Estatuto do Adolescente e o Estatuto do Idoso que eu falei para você que entra lá na lei extravagante. Então tá aí presente, ó, tá vendo? Estatuto do Adolescente, Estatuto do Idoso, Direito Processual Penal, Direito Eleitoral, Direito Penal, Direitos Humanos, Direito Processual Civil, Legislação Estadual, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Então aqui a gente está trazendo uma estatística da quantidade de questões que foram cobradas na prova de escrivão e na prova de agente. Então vou voltar aqui, ó, prova de agente. Na prova de agente, você vê que a quantidade de questões é praticamente a mesma. Só que o direito penal teve uma questão aqui, ó, a menos. Foi cobrado em um outro setor essa questão aí nesta prova. Então veja que na prova de escrivão, eu tenho que dar uma reforçada aí no direito penal. Pode ser que seja cobrado mais do que 12, pode ser que seja cobrado um pouquinho, né, menos em relação à prova de agente, mas sempre é importante dar uma reforçada nos direitos. Aí a gente sabe que lá na estatística, além de ter a lei extravagante, os direitos também totalizam um total de 20 questões. Então é importante também fazer o estudo detalhado de cada elemento, beleza? No edital ele vai trazer ele descreve ali perfeitamente para você quais são os tópicos que devem ser estudados. E aí, na hora de estudar, galera, você já sabe, para estudar, a melhor forma de estudar, de fazer o seu planejamento de estudo é fazer o quê? Eu tenho que estudar voltado para o conteúdo que está no edital, evidentemente, mas sempre com questões. Estudar só o conteúdo, fazendo ali a sua leitura da parte teórica, não é suficiente. Por quê? Porque você não assimila, você não guarda a informação. Então, como que eu vou guardar a informação? Lendo, claro, fazendo o estudo teórico, mas por tópicos. Por isso que o edital já traz tópicos para você, para fazer o estudo. Então, por exemplo, vamos falar da informática, que fica mais fácil para eu falar para você. Então, na hora que eu vejo lá, noções de ferramentas, pastas e manipulação de arquivos no sistema operacional. Beleza, então eu já tenho isso daí como um tópico. Este tópico eu posso fazer o quê? Fazer uma leitura sobre este assunto e procurar questões na internet voltadas só para este assunto. E aí depois que eu faço as questões, você vai perceber que você vai assimilar mais e também já traçar um perfil a respeito do que, como a organizadora cobra esse tipo de assunto. Por quê? Porque na hora que você faz a pesquisa na internet, ele já lista ali, sobre aquele assunto, várias questões daquela banca que você está pesquisando. No caso, vamos pesquisar questões do CESP, né? A gente ainda não tem a banca definida para o próximo concurso, mas existe grande chance de voltar a ser o CESP. Mas, até aí, eu quero que você acerte as questões independente da banca. Faça o estudo dessa maneira, que aí você vai ver que o resultado obtido vai ser muito melhor do que você fazer uma leitura e depois que você terminar todo o conteúdo, por exemplo, de direito, aí que você vai resolver fazer questões. Você vai ver que o desempenho vai ser inferior. Então faça dessa maneira que aí você vai conseguir assimilar mais. Beleza? Vamos lá, vem comigo, vamos continuar aqui. Muito bem. Continuando, nós temos aqui agora, né, a prova discursiva. O que vai cair numa prova discursiva? Ou o que caiu? Essa aqui é o que caiu. A prova discursiva era também de caráter eliminatório e classificatório e teve, neste concurso passado, um total de 20 pontos, beleza? Esses 20 pontos
consiste em uma redação de um texto dissertativo de até 30 linhas. Tá, e o que vai compreender ali? Vai compreender ali o seguinte: o próprio edital diz ali, olha, é só você olhar o subitem 19.2.1.3. Aí você vai, caramba, o que é isso? Aí você vai lá no edital e vai ver o que tem que saber. Ele vai trazer todo o conteúdo de português, que é o que está ali naquele subitem. Então eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, domínio da ortografia oficial. Pronto. Se você souber isso, você vai conseguir se dar bem na prova discursiva. Claro que não basta saber escrever bem, precisa saber o que foi cobrado na prova, né? Evidentemente. Então, para isso que você estuda. E aí, no caso, na hora de escrever, você tem que estar dentro daquilo que está sendo cobrado na prova discursiva e não cometer erros graves de ortografia. Então, por isso que ele já traz ali para você exatamente todo o conteúdo da língua portuguesa no subitem, para que você saiba que você vai ser avaliado desta maneira. Beleza? Veja mais informações aí da prova discursiva. Vem comigo. Olha lá. Coloquei aqui para você o seguinte, ó. Claro, como eu disse para você, ele vai avaliar se você tem conhecimento do tema que foi abordado, qual é a sua capacidade de expressão, se você faz uso do registro formal e culto da língua portuguesa. Pelo amor de Deus, hein, meu? Não vai colocar na prova discursiva o que você escreve no WhatsApp. Você não vai colocar naquela linguagem, você tem que colocar numa linguagem, né, culta, tem que fazer ali a redação perfeita, né? Lembre-se, a redação, ela é eliminatório e classificatório. Então, quer dizer, as melhores redações estão pontuadas e aí você, numa classificação, está bem na frente dos outros. Então, claro que você tem que dar uma atenção muito especial para isso, beleza? Continuando, olha lá. Coloquei também ali para você, ó. A prova discursiva de cada candidato será submetida à avaliação de conteúdo e domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Isso a gente já viu e já sabe. Bom, aí como é que funciona? A prova discursiva, ela só será corrigida se o cara, no caso, tiver passado pela prova objetiva. Quais são os critérios avaliados? Primeiro, a apresentação, né, e a estrutura textual tem que totalizar a nota que vai ser atribuída ao conteúdo que o cara teve que desenvolver. A avaliação também é feita através da ortografia e morfossintaxe, né, e propriedade vocabular, que aí já entra no conceito da língua portuguesa. E aí, no caso, vai ser computado sim o número de linhas. Muita gente pergunta, né? Senhor, se eu fizer menos linhas, eu vou ser penalizado? Olha, tem grande chance de sim, é ou não é? As linhas ali é estabelecido para você um total de até 30. Isso quer dizer que pode ser menos? Pode, até pode ser menos, mas também não pode ser um bilhete. Então eu tenho que ter ali exatamente o conteúdo que foi abordado de uma maneira bem objetiva, não pode ficar enrolando para que você não ultrapasse as 30. Ultrapassar não pode. Ultrapassar ali já entra em uma situação de perda de ponto, até possível eliminação do concurso. Beleza? Aí o que eu fiz? Eu peguei as duas provas discursivas para mostrar para você. Vem ver, olha lá. Aí eu coloquei aqui para você o seguinte. Na prova, aqui, no caso, se eu não me engano, é aqui de escrivão, ele traz ali para você o seguinte, ó, o que você tem que fazer? Busca e apreensão. Aí tem lá 4 itens que devem ser desenvolvidos nesta prova. Aí ele traz ali, ó, natureza jurídica, objetivos, características e normas gerais. E depois, requisitos para o seu cumprimento nas modalidades domiciliar e pessoal, possibilidade jurídica da realização no horário noturno e possibilidade da realização da busca pessoal nas pessoas no interior da residência e no interior dos veículos. E aí eu já trago aqui o que seria o padrão de resposta que o CESP gostaria que você fizesse. Então você vai lá, item 1, e descreve. Tem que ter parágrafo, tem que ter coesão, tem que ter a língua culta, tem que ter ali todas as informações detalhadas sobre o que ele está perguntando.
busca e apreensão, natureza jurídica, objetivos, características e normas gerais. Perceba que aqui foi colocado todo o conteúdo relacionado ao item 1, né? Lá para baixo eu teria o item 2, 3 e 4. Lembrando que não pode ultrapassar os 30 itens ali de linhas que foram colocados. Beleza? Aí olha só. Continuando, galera, eu separei também para você ali a prova discursiva. Aquela foi de agente, essa aqui é de escrivão. Então olha lá. Na de escrivão, eu já trouxe direto a resposta também para você. Aqui eu já trago para você o item 1, só para você perceber que não precisa ter um item 1 muito longo. Aquele lá na prova do agente precisava. Agora no item 1 aqui não. No item 2 bem curtinho, item 3 e item 4. Tá vendo só? Então os itens são colocados. Então você coloca item 1 e escreve o que tem que ser feito. Item 2, mesma coisa. Item 3, 4, até um total de 30 linhas, que é o limite que a gente tem. Beleza? Então é isso que a gente precisa na hora de trabalhar com a prova discursiva. Tranquilo? Bom, continuando aí, galera, olha só. Aí vem a próxima etapa, a avaliação médica. Essa avaliação médica ela é feita depois que o candidato, né, passou aí pelas provas. E aí, o que é feito? Bom, a avaliação médica terá caráter eliminatório. Só vai avaliar se você está apto ou inapto para a função. E aí, ele vai ver se você tem boa saúde, se você não está dentro das suas faculdades mentais para exercer o cargo e etc. Só que tem um detalhe. Isso daqui, a avaliação médica, ela vai ser, no caso, nesse edital que a gente está vendo, só pela junta médica designada pelo CESP, né, pelo SEBRASP. Então, ela vai trazer também exames laboratoriais que você, no caso, será obrigado a passar. E aí, esta relação pode ser feita também por outros exames que podem vir a ser solicitados. Então, já existe uma lista no próprio edital, mas isso quer dizer que esta lista, ela pode ser complementada? Pode. Por isso que está aqui, ó. O candidato submetido à avaliação médica deverá apresentar à junta médica os exames laboratoriais e complementares. Então, aqui ele ainda avisa, a junta médica poderá solicitar ainda a realização de outros exames e, no caso, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. Então, quer dizer, desconfiou de alguma coisa, olha, meu amigo, você tem que fazer mais esses exames para poder ser aprovado ou não aí na avaliação médica. Tá vendo só? Então, galera, além de passar por todas as etapas que a gente viu ali, prova objetiva, prova discursiva, aí vem a avaliação médica, e a avaliação médica você também pode ser submetido a outros exames além daqueles que está no edital, beleza? E aí, sempre que houver uma desconfiança, eles vão pedir mais um tipo de exame para tirar todas as dúvidas para saber se você está apto para exercer o cargo ou não. Beleza? Tranquilo? Vamos ver mais coisa, vem comigo. Aí eu coloquei aqui para você o TAF. É, galera. O TAF, no caso, ele traz ali para você a seguinte divisão. O TAF, ele vai ser trazido aí para esta prova, que foi no caso, né, 2016, e que pode ser repetida aí na de 2019, barra 3 repetições perfeitas para o público masculino e estático por 15 segundos feminino. Galera, fazer barra é uma coisa fácil? Não, não é. Porque assim, na hora do TAF, se você fizer uma barra imperfeita, o examinador vai ficar lá, 1, e não vai sair do 1. Então quer dizer, você tem que fazer 3 barras perfeitas, o público masculino, e o público feminino tem que fazer aquela barra onde você vai ficar ali, ó, 15 segundos, estático. Tem que segurar 15 segundos ali. Ficou 15 segundos? Ótimo, já conseguiu a pontuação mínima. Ficou um pouco mais? Beleza. Então quer dizer, você vai fazendo a sua pontuação aí no TAF. Depois disso, nós temos a corrida. Olha lá, vem ver. Corrida.
12 minutos de distância, tanto para o público masculino quanto para o feminino. O que difere? A distância. A distância aqui de 2.400 metros para o público masculino e de 2.000 metros para o público feminino. Então, quer dizer, o tempo é o mesmo, mas a distância percorrida não, beleza? Então, quer dizer, fazer o TAF correndo, para fazer esse tipo de coisa aqui, a corrida no caso, é importante você ter ali um acompanhamento, né? Então, fazer o treino do TAF é algo que requer ali, no caso, algum tipo de ajuda. É preciso ter uma ajuda de um profissional, sei lá, vai até uma academia, fala que você quer fazer o concurso, que você pretende ali, no caso, alcançar o objetivo de correr 12 minutos percorrendo 2.400 metros, né? Então você precisa disso. E o público feminino, 2.000 metros. Então você tem que saber manter o ritmo, você precisa saber, porque não é apenas a corrida, você tem a barra e aí tem a impulsão vertical que a gente vai ver. Horizontal, olha lá, vem ver. Impulsão horizontal. A impulsão horizontal, ao meu ver, galera, isso daqui é o mais difícil. Então você tem ali, ó, impulsão horizontal, 1,80 m masculino e 1,40 m feminino. Perceba que aqui no próprio desenho que eu coloquei para você, ó, camarada, o impulso que ele tem que pegar é dele mesmo. Então você não tem que sair correndo e pular. O impulso é, tenho que jogar, projetar o meu corpo e ter aqui a distância de no mínimo, 1,80 para o público masculino e 1,40 para o público feminino. Então, este é o TAF, que também é eliminatório, né? Então, aqui nós temos a figura do feminino fazendo a barra com os 15 segundos, né? Que tem que ficar aqui a barra estática, né? Então, nesta imagem aqui a gente já tem uma ideia de o que é ficar 15 segundos naquela posição, tá? Então, só para você ter uma ideia aí de que o TAF não é assim tão simples, requer ali uma concentração. Beleza? Bom, continuando, galera, olha lá. Nós temos também a outra etapa aí desse concurso, que é o exame psicotécnico. O exame psicotécnico, ele só vai ser trazido para o seu concurso se você já foi avaliado na avaliação médica. Então ele já traz, olha lá, serão convocados para o exame psicotécnico os candidatos considerados aptos na avaliação de aptidão física. Então tem o TAF, né? E a avaliação médica. Depois que passou da avaliação médica, vai para o TAF. Passou no TAF, aí entra o exame psicotécnico. O que é avaliado no exame psicotécnico? Aí para cada cargo, ele traz ali os itens, ó. Agente de polícia, o que vai ser? Atenção concentrada, atenção dividida. Ele vai trazer ali para a gente também controle emocional, disciplina, extroversão, né? Inteligência, memória visual. Então, quer dizer, esses são os testes que serão aplicados para o público que quer agente e para escrivão. Escrivão é a mesma coisa, atenção concentrada e dividida, controle emocional, disciplina, iniciativa, inteligência e memória visual, organização, raciocínio verbal, relacionamento interpessoal e responsabilidade. Só, né? Então quer dizer, raciocínio espacial que tem no agente de polícia não tem para o escrivão de polícia, tá vendo só? Então, esse tipo de exame é um exame que você vai ser submetido, que também é de caráter eliminatório. Então, assim, na hora em que você vai para o psicotécnico, tem que ir com atenção, beleza? E aí, faça este exame já partindo para o abraço, porque a partir dali nós já temos ali a prova de digitação só para, no caso, o escrivão, mas para o agente já entra já na investigação social. Bom, prova prática de digitação, coloquei ali para você, ó, somente para o cargo de escrivão de polícia substituto. Então, o que eu coloquei? Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos ao cargo de escrivão de polícia considerados aptos na avaliação de aptidão física, ou seja, o TAF. Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação na forma estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. Então, quer dizer, se você
no caso, não passou nas etapas anteriores, claro, você não vai nem fazer a prova de digitação. Mas tem um detalhe, a prova de digitação ela é eliminatória. Se o cara faltar, tá eliminado do concurso, então tá lá, né? Sendo automaticamente eliminado do certame o candidato que não comparecer à referida prova. A prova terá o valor de 5 pontos. Então, quer dizer, 5 pontos é o total da prova prática de digitação. O que vai acontecer nela? Você vai digitar um texto que tem aproximadamente 2.000 caracteres. Caramba, professor, 2.000 caracteres é caractere pra caramba. Não, não é. 2.000 caracteres é aproximadamente 2 parágrafos. Parece que é muita coisa, mas lembre-se que entre os caracteres, o espaço também é. Cada palavra digitada, na hora que você aperta um espaço, além de ter os caracteres da palavra, tem o caractere do espaço. Então, ali, 2.000 caracteres você vai tirar de letra, tranquilo, tá? Então, qual a atenção que a gente deve ter? Primeiro, na digitação, você tem que digitar de uma maneira em que o texto digitado não tenha erros. Erros de ortografia, erros de espaço e pontuação. Isso não pode ter, beleza? Quais são os outros requisitos? Vamos lá ver. Olha lá. No caso, isso daí vai ser digitado em um computador compatível com o IBM PC e o candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. O que isso quer dizer? Qualquer tipo de teclado, galera, pode ser um teclado ABNT, pode ser um teclado internacional, então eu tenho que estar apto para qualquer tipo de teclado, beleza? Qual a diferença entre os dois? O ABNT tem o C cedilha e o teclado internacional não. Ah, pessoal, mas existe o ABNT2. O ABNT2 e o ABNT, a diferença é uma tecla, né, que é o Alt grau, que vai trazer a terceira função. Para esta prova, não vai fazer a menor diferença. O que faz diferença aqui é fazer a digitação total do texto que é te passado. Você digitou? Beleza. Digitou sem erro? Melhor ainda. Mas o importante é que você tenha ali o texto digitado, ok? Digitou o texto, prestou atenção na ortografia para você não errar ali, erro de digitação grosseiro, né? Isso não pode acontecer. E respeitar os caracteres de espaço e de pontuação. Esses devem ser sempre respeitados. Claro, tem parágrafo? Tem que colocar o parágrafo também. Ali a gente já tem a formatação, que também está ali dentro dos 5 pontos na avaliação. Tranquilo? Vamos ver a outra etapa, vem comigo. Próxima etapa, a etapa seguinte é justamente a investigação social. Então tá lá, respeitados os embates da última colocação, serão convocados para avaliação de vida pregressa e investigação social de caráter eliminatório os candidatos ao cargo de agente de polícia considerados aptos no exame psicotécnico e os candidatos de escrivão de polícia que foram aptos no exame psicotécnico e na prova prática de digitação. Então, olha só, o agente está livre da prova de digitação. Então, quer dizer, passei no psicotécnico, já posso esperar a investigação social? Pode. Já o cara que quer ser escrivão, ele, além de passar no psicotécnico, ainda tem a etapa da prova de digitação. Só quando ele passar na prova de digitação é que aí ele pode ter a sua investigação social. Beleza? Deu para entender? Então todas essas etapas foram as etapas que passaram no edital passado. Agora vamos ver o que nos espera para o concurso em 2019. Vamos lá ver? Vem comigo. Olha só. Coloquei aqui, ó, etapas atuais do concurso para a Polícia Civil de Goiás. Então, olha só, primeiro, galera, o número de vagas vai ser aumentado. Então, está cogitando a possibilidade de 550 a 650 vagas. É uma previsão para agente e escrivão novamente. A comissão já foi formada aí em 2018, em meados de abril e maio. Então, quer dizer, está para estourar aí esse concurso. O que falta definir? A banca, qual vai ser a banca que vai fazer aí esse concurso? Definida a banca, o próximo item é o edital e a prova. Então, quer dizer, só falta a definição da banca, saindo a banca, em seguida o edital já é publicado e a prova vai acontecer. Quais são os requisitos para a gente prestar esse concurso? Eu preciso ter diploma de nível superior. Seja em qualquer área, precisa ser
de nível superior, beleza? Ah, professor, tecnólogo pode? Pode. É nível superior? Pode sim, você pode prestar, beleza? Coloquei ali também um outro pré-requisito que tem gente que se esquece de ver isso no edital. Preciso ter carteira de habilitação. Se não tiver, você não pode passar nesse concurso. Você faz todas as etapas. Chegou a hora de apresentar a documentação. Cadê a carteira de habilitação? Não tem. Putz, você não leu o edital? Então você está eliminado do concurso, cara. Já imaginou isso acontecer? Não, né? Então, não caia nesse tipo de coisa. Então, você já está sendo avisado. Ó, tem que ter no mínimo categoria B para agente, olha lá, tá vendo? E a idade mínima? De 18 anos. Professor, eu não tenho 18 anos, eu tenho 17 anos. Beleza, não tem problema. Até o dia da conclusão aqui do concurso, você tem que ter 18 anos. Se você começou a estudar, tem 17 anos, beleza. Até terminar todas as etapas, você precisa ter 18 anos para poder exercer o cargo. Tranquilo? O professor tem idade máxima? Não, não temos idade máxima, porque a gente tem as avaliações ali médicas, o TAF, que já vai eliminar possíveis candidatos que não têm condições físicas para poder exercer esse tipo de cargo, beleza? No edital, ele vai trazer a idade mínima, a idade máxima ele não traz. Tranquilo? Vamos ver mais coisas aqui que eu separei para você, olha lá. Bom, salário de 1.500 de novo, professor? Não, não. Foi sancionada uma lei que extingue essa terceira classe na segurança pública do estado de Goiás. Então, quer dizer, esse tal de agente escrivão substituto foi eliminado. Então, uma lei aí já diz que R$ 1.500 não dá para ser passado para um policial, né? Concorda comigo que um policial não deve receber isso daí. E aí, olha só, o que a gente tem de salário para esse concurso então, professor? Eu separei aqui para você, galera, olha lá. Salários previstos, seja para escrivão ou agente. Então lá, nós temos primeira, segunda e terceira classe. Claro que você vai subindo à medida em que você está lá. Então vamos começar pela terceira classe. Meu, de 1.500 para 3.276 houve uma mudança bem significativa, é ou não? Olha lá, isso para os dois cargos. Aí você está vendo. Para a gente, quando você passa para a classe 2, também está equiparada com o nosso escrivão. Mas quando chega na primeira classe, a gente ganha um pouquinho mais que escrivão, tá vendo? Chegando aí aos seus R$ 4.371,03. Esses são os salários previstos para este possível edital. Aí o que nós temos aqui, galera? Eu separei no portal da transparência, você pode fazer isso também, olha só que legal, tá vendo? Você pode entrar na internet, no portal da transparência de Goiás e ver o quanto os servidores estão recebendo atualmente. Então eu já fiz esse levantamento aqui de 2019, do mês aí atual que nós estamos, para ver qual que é o salário base que a gente tem, tanto para a gente quanto para escrivão. Veja lá, vem comigo. Coloquei aqui para você, olha só, maio de 2019, então tá aqui. Maio de 2019, não deu para pegar o de junho, né, porque já tá aí em cima. Aí, ó, maio de 2019. O que ele traz ali pra gente, ó, agente policial, qual que é o tipo de vínculo que ele tem com o Estado, efetivo. Veja só, dependendo da classe dele, né, a classe aqui, nível aqui, ó, nível 9. O camarada pode receber 10 pau, meu, ó, 10.684,18. Fala, nossa, como assim? Mas aí é aquilo que eu te falo, dependendo dali, da quantidade de casa que ele tem, de tempo de casa, mas veja também o desconto do amigo, né? Ó, 6.800 de desconto. Quanto que ele recebeu? Pô, ele recebeu 3 pau só líquido. Olha aqui, ó. Certo? Então, vamos observar aqui somente o valor líquido, para você ver. Então, os valores aqui variam de 6 a 2.000 no mínimo aqui, ó, 2.921. Então, esse é o salário mais baixo que a gente tem para agente. Vamos ver para escrivão? Olha aqui para escrivão. Em escrivão, a gente tem aqui
Salário base que a gente tem aqui para escrivão, 11 pau. Tá vendo só? Quanto que esse cara teve de desconto? Quase 7 pau de desconto. Qual o valor líquido que ele tem aqui? Ele tem 4.500, 6.000, 6.000, 4.000, 7.000, 6.000. Então, quer dizer, o salário teve ali, né, uma mudança significativa. Então, você que vai prestar esse concurso já sabe que vai ter um salário bacana, vai ter um salário aí compatível com o que você vai exercer, né? Qual vai ser o cargo que você vai optar? Agente, escrivão? Não importa. O que importa é que você faça essa escolha e estude com total dedicação. É importante que na hora de você fazer a sua inscrição para um concurso como este, você coloque na sua cabeça o seguinte: bom, eu já fiz a minha inscrição, agora eu vou me dedicar ao máximo para poder conseguir alcançar esse sonho. E aí, meu amigo, depois que você faz parte do quadro aqui de funcionários públicos do estado de Goiás, você pode ver depois, dentro do portal de transparência, o teu nome. Eu tirei o nome aqui do cara, do servidor, né? Eu tirei o nome deles para preservá-los, e ali o quanto você recebe dentro da instituição. Então é bem bacana isso, viu? Então você já tem uma noção do que você vai receber quando entrar dentro da polícia lá em Goiás. Tranquilo? Beleza, galera? Então, vamos ver mais coisas aqui que eu separei para você na hora de estudar. Olha só. Galera, é o seguinte. O que a gente deve fazer para estudar legal aí para o concurso? Primeiro, na hora de planejar o seu estudo, eu já falei para você, como que a gente vai estudar? Você precisa estudar baseado em quê? Em questões. Cara, isso daqui para mim é essencial. Questões. Realize questões na sua prova, no seu estudo, para que você possa assimilar melhor o conteúdo. Estude por tópicos. Tópicos é importante. Isso para todas as matérias. Não só a informática, que eu, tenho uma familiaridade maior, mas todas as outras matérias. Uma vez que você estudou um tópico, realize questões. Beleza. Aí eu vou fazer questões sobre aquele tópico. Esgotou as questões daquele tópico, você já pode ver também que existem tópicos que têm poucas questões de prova. O que já traz para você uma noção do que vai ser cobrado na prova ou não. Veja só, no edital ele coloca lá aquele monte de coisa, não é? Aí você, beleza, vou estudar, tranquilo. Estudou. Agora eu vou pesquisar questões de prova sobre este tópico. Aí você vê lá, putz, esse tópico mal foi cobrado nas provas nos últimos 5 anos. Eu vi ali 3 questões, então quer dizer, é um assunto que você precisa se dedicar tanto? Não. Eu preciso me dedicar mais aos assuntos que vêm sido cobrados com mais frequência. É ou não é? Então você consegue fazer essa estatística na hora de fazer o estudo dessa maneira. Então eu vou estudar assim, por tópico, e aí eu avalio. Bom, nas últimas provas isso daqui tem caído e tem aumentado o número de questões. Então é aqui que eu tenho que focalizar o meu estudo, certo? Sempre fazendo desta maneira para você poder ter ali uma absorção melhor do conteúdo e você ter ali, no caso, um resultado satisfatório melhor, né? Claro. E aí, depois que você realizou isso daí, é importante realizar o quê? Simulados. Então vamos colocar aqui, ó. Simulados. Os simulados, eles podem ser feitos por matéria ou a gente pode fazer um simulado geral que envolve todas as matérias. Então você pode aí, no caso, existem ali, diversos simulados disponíveis na internet para você resolver. É importante que você faça isso, porque fazendo uso dessas questões para a realização do seu concurso, você vai captar melhor e guardar as informações com uma, vamos dizer assim, tranquilidade e uma facilidade ainda maior. Tranquilo, galera? Beleza? Então, estou aqui esperando dúvidas. Você tem aí alguma coisa para perguntar para mim? Tem? E aí, galera? Tem alguma dúvida para tirar? Não? Tranquilo? Beleza? Então, olha só, você que vai prestar este concurso já sabe, estamos na iminência da chegada do edital.
quando o edital chegar, galera, vamos dizer assim, provavelmente colocado ali um tempo mínimo de 3 a 4 meses para a prova acontecer, certo? Então, quando que eu devo estudar? Agora. É o melhor momento, agora. Então você que já tem aí o nosso material da Nova Concurso, já inicia os seus estudos baseados no quê? No edital passado, né? E aí você já está se preparando para o concurso. Quando sair o edital, aí o que eu faço? Eu olho no edital e focalizo nos tópicos principais, fazendo uso das questões. Aí você está apto para passar na prova objetiva, para passar na prova discursiva. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, galera. Segue o bonde aqui, ó. E eu vou deixar para você aí os meus contatos interativos aí nas redes sociais. Então, Facebook Fábio AUS, lá no Instagram, @FábioAUS, e o meu e-mail aí, qualquer dúvida que você tenha, fabioaus@gmail.com, beleza? Lá no Instagram tem um link para você acessar o meu canal no YouTube, então clica lá, se inscreva para você acompanhar os vídeos que de vez em quando eu dou uma publicada para você se familiarizar mais com a informática, beleza? Então, bons estudos para você, paramos por aqui, um forte abraço e não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, beleza? Então, forte abraço para você e até a próxima, valeu!